Potensic Atom 2. É isso mesmo, galera. A Potensic acabou de mandar para mim esse carinha aqui, ó, o Potensic Atom 2, para que a gente possa fazer os nossos testes comparativos. E o que é melhor, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue fazer um mapeamento de forma autônoma com esse cara aqui. É isso mesmo, pessoal. Da mesma forma que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, a gente fazendo mapeamentos com drones da DJI que não tem SDK, a gente vai conseguir usar esse carinha aqui e a gente vai usar a plataforma da Maps for Connect para fazer isso. E se você está muito curioso para saber tudo desse carinha aqui, fica nesse vídeo inteiro, porque vai ter muita informação. A gente vai fazer alguns comparativos com relação a drones da DJI, a gente vai fazer testes de mapeamento, nós vamos ver os resultados, ver a qualidade. Então estoura a pipoquinha aí, fica na frente da tua telinha e já deixa aquele joinha para que a gente continue trazendo muitos conteúdos. E logo de cara, a primeira grande experiência que eu vi com esse equipamento foi fazer o unboxing dele. Então vocês podem ver que ele vem com uma bolsa muito legal. Todos os equipamentos vêm super bem acondicionados dentro. E legal, ele vem com carregador, tá? Coisa que os drones da DJI não vêm. E o hub de carregamento dele ainda consegue carregar as 3 baterias de uma vez. O controle é um show à parte, tá? Eu particularmente adoro esse tipo de controle aí, porque para quem não sabe, eu já fui muito do videogame e eu adorava aqueles controlinhos que você colocava o seu celular dentro para jogar. E aqui a experiência é igual. E o drone também vem muito bem embalado, inclusive é legal que ele vem com uma capinha ali na frente, né, para proteger o gimbal, uma capinha rígida. A construção dele me lembra, claro, muito o Mini 4K, o Mini 2, Mini 2 SE, né? A gente não tem como deixar de fazer essa comparação. E ele vem até com uma cinta ali para segurar os braços e a hélice. Aliás, é uma solução muito simples comparada às que a DJI oferece, e que é muito útil e muito fácil de você tirar e colocar. E antes da gente entrar na parte de mapeamentos, que eu garanto que é o que vocês mais querem ver, que era o que eu mais queria ver também quando eu recebi esse carinha aqui, eu quero falar um pouco sobre as características dele, e para isso eu vou comparar ele então com o Litho X1 e com o Neo 2, que são os drones mais de entrada da DJI que eu tenho aqui, para poder fazer um comparativo, né? E se a gente for falar então das características desse equipamento com relação aos outros, eu quero mostrar para vocês o quê? Que ele é um drone sub 249 gramas, apesar de que isso agora aqui no Brasil não faz mais diferença, né? Porque para qualquer voo que a gente for fazer, que seja para tirar uma foto, para uma filmagem, a gente precisa pedir então autorização. Ele tem um sensor de meia polegada, tá? O que é um pouco inferior ao do Litho X1, mas é da mesma dimensão do sensor do Neo 2. Ele tem a capacidade de tirar fotos em 48 megapixels. Nas especificações dele, a Potensic fala que ele tira fotos em 8K. E isso é o que, pessoal? São imagens de 8.000 por 6.000 pixels, né? Então foi a nomenclatura que ela achou para isso, que na verdade é uma imagem de 48 megapixels, mas ele também tira excelentes imagens de 12 megapixels, que é a resolução que a gente vai usar para fazer o nosso primeiro mapeamento aqui. Para filmagens, todos os 3 atendem a resolução de 4K, porém o Atom 2 ele faz gravações até 30 frames por segundo, enquanto tanto o Litho X1 quanto o Neo 2 conseguem fazer filmagens de 60 e 100 frames por segundo. Para nós que fazemos mapeamento, essa característica ela não importa, mas no caso aqui do canal, se você tem um drone para mapeamentos, mas você também gosta de usar ele para outras funções, a filmagem acaba sendo uma característica muito importante. Assim como o Litho X1, ele tem um gimbal mecânico de 3 eixos, né? E o Neo 2 ele tem um gimbal de 2 eixos. Todos eles suportam Active Track, que é aquela função de seguir um carro, seguir você e ir filmando sem você precisar fazer o controle do drone. Ele também tem as funções de Quick Shots, mas o que eu acho legal nele que no Litho X1 não tem, por exemplo, que ele tem o Dolly Zoom, né? Que é uma filmagem bem legal que vocês estão vendo aí, que eu particularmente gosto muito de fazer quando eu faço meus vídeos pessoais ali. E o Neo 2 também tem essa capacidade, né? Aqui na detecção de obstáculos, aí é um ponto negativo para o Atom 2, né? Ele não possui sistemas de detecção de obstáculos. Já os 2 drones que a gente tem aqui da DJI, eles possuem a detecção de obstáculos, incluindo um sensor LiDAR na frente, né? Que ajuda bastante na detecção de obstáculos, inclusive para quando você está fazendo voos noturnos. Mas aqui o canal é voltado para mapeamentos e a gente sabe que os sensores de obstáculos eles não são usados em mapeamentos. Afinal, você vai estar sempre fazendo um voo acima de qualquer objeto, afinal esses objetos eles precisam aparecer nas suas imagens
Então sempre você vai voar acima de qualquer chance de colidir com alguma coisa. Então os sensores numa missão de mapeamento, eles acabam consumindo bateria, porque eles estão sempre ali ativados. Então para nós aqui não vai fazer diferença. Em duração de bateria, o Litho X1, a DJI fala em 36 minutos, a Potensic para o Atom 2 ela fala em 32 minutos, e o Neo 2, a DJI fala em 19 minutos. Claro que a gente sabe que a gente nunca alcança esses valores, né? Mas por catálogo ele fica no meio aqui, quase empatando com o Litho X1. Uma característica que para mim realmente não faz diferença nenhuma é o alcance que você tem do rádio controle para o drone. O Litho X1, a DJI fala em 16 km, para o Atom 2 a Potensic tem por catálogo 10 km, assim como o Neo 2, ele também por catálogo ele atinge até 10 km. Por que eu falo isso, pessoal? Bom, porque você não vai fazer um mapeamento que você vai ficar a 10 km longe do drone, e eu acho que você aí do outro lado também não vai ficar fazendo aqueles long ranges lá que o pessoal faz na internet, que também não tem função nenhuma, né? Eu tenho quase certeza que você não vai ficar se arriscando voar tão longe assim do teu drone. Você sempre vai estar próximo dele ali, onde você estiver fazendo uma filmagem, um mapeamento ou qualquer outra coisa, né? E deixei por último a característica mais importante aqui para os seguidores do nosso canal, que é a função de voo por waypoints, que é o que torna possível então a gente fazer os mapeamentos com os drones. E sim, o Atom 2, assim como o Litho X1, ele possui navegação por waypoints, coisa que o Neo 2 não faz, então a gente tira de lado, e é essa função de waypoints que permite com que a gente faça então os mapeamentos com muita qualidade, com a sobreposição necessária de acordo com as características do sensor desse equipamento aqui, e que também permite que a gente faça acompanhamento de terreno. E nós já ajustamos a ferramenta da Maps for Me Connect para que ela atenda então o formato aceito pelos drones da Atom, tá? Então se você vai lá na nossa plataforma da Maps for Me Connect, no gerador de planos de voo, você já tem a opção lá do Atom 2, então você já vai ter todas as configurações feitas para que o drone consiga fazer um mapeamento com qualidade, você vai obter bons resultados, você vai conseguir fazer acompanhamento de terreno e o teu trabalho vai ficar bem legal. E é esse teste que a gente vai fazer ainda hoje aqui nesse vídeo, então não sai daí. E o quesito que mais me deixa impressionado, que agora a gente vai dar a vitória disparada para o Atom 2, é o valor desse equipamento aqui, por tudo que ele oferece. A Potensic está com loja oficial dentro do site da Amazon, então todos os drones da Potensic são vendidos pela loja oficial da Potensic e entregues pela Amazon. Então esses drones eles já estão em estoque no Brasil, inclusive eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para que você consiga achar o drone já direto dentro da loja da Potensic e não em outros anúncios que podem te direcionar para compras internacionais. E esse kit que eu recebi da Potensic, que vem com controle sem tela e 3 baterias por hub de carregamento e a bolsa, ele está saindo por R$ 3.324 na data da gravação desse vídeo e tem um cupomzinho de 10% de desconto ali ainda para que você consiga economizar. Então, em questão de valores, o Atom 2 está levando a melhor. E antes da gente começar a falar em mapeamento, que eu sei que é o que você quer ver, eu quero mostrar para vocês alguns testes de vídeos que eu fiz com ele e eu confesso para vocês que eu fiquei bem impressionado. Então agora que vocês já conferiram aí a qualidade dos vídeos feitos com esse carinha aqui, que aliás me agradaram muito, a gente vai falar então do foco principal aqui do nosso canal,
que é mapeamentos. E para a gente fazer o nosso plano de voo de mapeamentos, eu vou mostrar para vocês como é bem simples, tá? Então aqui, ó, vocês já estão vendo a tela do meu celular. Eu não estou com o drone ligado, tá? O controle está aqui, está separado. E a gente vai fazer o quê? A gente vai entrar dentro do aplicativo, né? Então a gente vai aqui, ó, conectar ao drone. A gente vai escolher o modelo aqui do nosso drone. E aqui eu vou clicar, ó, entrar em interface de voo. Você até poderia fazer isso com o drone ligado, mas não tem necessidade de ficar consumindo bateria, né? Então aqui na tela do celular, ó, vocês podem ver que a gente tem ali, ó, o modo de voo de waypoints. Então se eu clicar ali, a gente vai criar um plano de voo. Por quê? Ó, se eu clicar aqui nessa opção para ver se tem algum plano salvo, eu não tenho nenhum, né? Então isso quer dizer que eu ainda não tenho um plano criado para poder substituir um arquivo que eu vou gerar lá na Maps for Me Connect para substituir aqui. Então aqui eu volto, tá? Eu vou voltar ali na tela, vou clicar no mapinha, ó. Eu vou clicar em qualquer lugar da tela aqui, só para ele gerar um plano de voo waypoints. Tá? Então agora ele gerou esse plano de voo waypoints. Se eu clicar aqui para sair do modo de waypoints, ele fala assim, ó, salvar e sair, eu vou clicar aqui. Então a partir de agora a gente tem uma obra de waypoints criada. Olha só, se eu voltar lá e clicar na opção, vocês podem ver que tem uma obra sem título. Então agora o que acontece? Ele criou uma pasta, tá, dentro do celular com o arquivo base dessa trajetória que eu criei. Então eu vou fazer o que agora? Eu vou fechar o aplicativo aqui, ó. E agora eu vou lá no computador, ó. A gente está aqui na página da Maps for Me Connect, no gerador de waypoints, e eu vou fazer o que? Eu vou gerar um plano de voo, tá? Então eu vou gerar um plano de voo aqui na área que a gente costuma fazer os testes, tá? Então eu vou escolher um modo de voo grid, né? Lembrando aqui que você pode voar como waypoints, você pode voar como grid, double grid, você pode fazer mapeamentos de corredores como estradas, e levantamentos de fachada também, tá? Então ali no mapeamento de grid, ó, eu vou criar aqui o polígono na nossa área. Eu vou criar um polígono grande, pessoal, porque eu quero que ele mapeie uma área grande, vamos dizer assim, porque eu quero ver o quanto que a bateria dele vai aguentar, né? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, a gente está colocando uma área de 35 hectares. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para ficar bem padrãozinho. Eu vou mudar o ângulo do grid aqui para ele ficar mais bem criado, né? Deixa eu botar as linhas aqui bem paralelas. Boa, agora sim ficou legal. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou voar na altitude de 100 metros, né? Para a gente fazer o teste de GSD também. E aqui, ó, eu vou escolher o modelo do drone. Ó, eu vou lá embaixo e vou selecionar aqui, ó, Potensic Atom. Vocês podem ver que as linhas de voo elas se distanciaram um pouco, porque ele já configura, então, a linha de voo para esse padrão de drone. Esse drone aqui é legal, pessoal, e o que eu gostei muito é que ele faz disparo a cada 2 segundos. E isso só está disponível no formato 12 megapixels. Se você deixar o drone configurado para 48 megapixels, você não vai conseguir mapear, né? Ele não vai conseguir gravar as imagens em tempo hábil, né? Enquanto o drone se desloca. Então ele só libera o voo temporizado para 12 megapixels. Então aqui, ó, ele sugere que a velocidade recomendada é de 10,5 metros por segundo, com disparo a cada 2 segundos. Eu vou até diminuir um pouquinho aqui, ó, eu vou deixar como 9, tá? Para a gente ver como que fica esse resultado. A gente vai ter um bom rendimento, tá? Ó, ele fala que vai completar esse voo aqui em 18 minutos. É bem provável que a gente consiga mapear assim essa área, né? Eu vou até aumentar ela um pouco aqui, ó. Vamos aumentar ela um pouquinho para a gente ver, deixar ela um pouquinho maior, né? Ó, a gente está com uma área aqui de 45 hectares mais ou menos. E agora que eu gerei o arquivo, o que eu vou fazer? Eu ainda vou colocar acompanhamento de terreno, porque eu quero que o drone acompanhe o relevo para que a gente garanta então a sobreposição. Então aqui, ó, eu vou definir o ponto de decolagem, que é muito importante, né? Então eu vou colocar aqui, eu vou decolar mais ou menos daqui, ó. Vou colocar aqui, não, eu vou decolar mais ou menos daqui, ó. Então eu vou marcar esse ponto aqui. Então agora todo o levantamento ele está configurado para acompanhar o terreno de acordo com esse ponto aqui, onde eu vou decolar o drone. E para que não fique uma obra com muitos pontos, né? Nesse caso aqui a gente não precisa exagerar muito no acompanhamento de terreno, eu vou diminuir aqui, ó, o espaçamento entre os pontos de controle, né? Para que o arquivo não fique muito grande. Então, ó, eu vou diminuir a amostragem, ó, ele reduziu bastante aqui, tá? Ó, se vocês olharem aqui em cima, ó, ele diminuiu para 54 waypoints mais 112 de terreno. Se a gente deixasse essa obra aqui com mais de 189 pontos, ele ia dividir, tá? Ele ia criar várias obras de voo, porque o programa da Potensic, ele também é limitado igual ao DJI Fly, ele aceita no máximo 200 pontos waypoints por voo, né? Então eu teria que criar vários voos de 200 pontos.
E aqui na Maps for Me Connect a gente limitou em 189 para a gente ter uma margenzinha ali para que não fique lento o aplicativo. Então dessa forma aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o download do arquivo, ó, eu vou dar um nome para a missão, na verdade, ó, já estava missão Potensic, né? Vou deixar o nome missão Potensic e vou fazer o download do arquivo. Então, ó, ele baixou, beleza? Então a gente vai lá na pasta, ó, eu vou pedir para descompactar isso aqui. Vou pegar aqui, ó, descompactar arquivo. Ó. E agora, ó, vocês veem que tem uma pasta aqui cheia de letras e números. E dentro dela tem o que? Tem 2 arquivos. Agora eu vou fazer o que? Eu vou conectar o celular no computador. Tá? Já estou com o cabo aqui. Ele vai pedir para eu selecionar aqui, ó, transferência de dados, né? Transferência de arquivos. Ele já abriu a tela do celular aqui, ó, o armazenamento interno. Eu vou abrir essa pasta. Eu vou lá em Android, vou em Data. Aí, ó, vocês vão ver uma pasta chamada aqui, ó, com.ipotensic.atom. Vou dar 2 cliques ali. Eu vou clicar em Files e Waypoints. Olha só, aí eu tenho também aqui uma pasta cheia de letras e números. Eu vou abrir essa pasta aqui, vocês podem ver que tem 3 arquivos. Eu vou colocar lado a lado aqui. Então aqui à esquerda é o computador e aqui à direita é o celular. Ele tem uma miniatura que ele criou lá daquela obrinha, lembra que a gente criou a obrinha Waypoints? Aqui a gente tem o arquivo global e aqui a gente tem o arquivo com letras e números. Então eu vou copiar esses números aqui, ó. Eu vou copiar esses números aqui que estão lá no celular. Vou substituir aqui no arquivo, ó. E agora eu vou selecionar os 2 arquivos do computador, vou dar um Ctrl C e aqui eu vou dar um Ctrl V dentro do celular e vou mandar copiar e substituir para os 2 arquivos. Pronto, o arquivo já está dentro do celular. Eu já posso desconectar o celular aqui do computador. E aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou reabrir o arquivo do Potensic. Eu vou aqui, ó, conectar ao drone. Eu vou entrar na interface de voo e vou clicar lá no abrir Waypoints. Aí eu vou lá naquela obrinha que a gente salvou, clicando nesse ícone aqui, ó. E ela vai estar ali ainda, ó, sem título, a miniatura ainda vai ser a mesma, né? Porque aqui ele não altera a miniatura. A miniatura vocês viram lá no computador. Mas se eu clicar aqui agora, ó, e pedir para abrir, olha só, ele importou todos os pontos da obra. Estão todos aqui. Inclusive você pode ver que eles têm altura variável, né? Porque o drone vai acompanhar o terreno. E se eu clico aqui, ó, no mapinha, ó, tá tudo aqui os pontos. As rotas de voo estão todas certinhas. Então agora é só a gente ir para voo, conectar no controle, conectar no drone e mandar executar a obra. Então agora vamos para campo para a gente ver isso aí. Bom pessoal, estamos aqui no campo então para a gente fazer o nosso teste. Graças a Deus consegui um dia sem chuva e sem vento, porque está complicado aqui na minha região de Maringá, no Paraná. Então vocês já estão vendo o drone aí no chão, já estão vendo o meu controle aqui. Então o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos clicar aqui em Waypoints e vamos carregar aqui a nossa obra, ó. Beleza? Obra carregada. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui o modo de disparo para fotos. Vamos colocar temporizado a cada 2 segundos, que é o que a gente programou para o nosso voo. Então agora eu clico aqui em Waypoints, a gente vai e carrega a nossa obrinha que a gente criou lá na Maps for Me Connect. A gente vai dar um próximo aqui e vai dar um Go. A gente vai dar um iniciar aqui. Olha só. E foi. Agora ele vai para o ponto inicial para começar a nossa task, tá? Então eu vou mudar aqui para o mapinha. Ó, aqui no canto superior direito aqui vocês podem ver a telemetria, ó, ele está subindo a 4 metros por segundo. Quando ele atingir os 100 metros, ele vai voar para o ponto de início. Ó, ele está chegando lá no ponto inicial, olha só. Ele vai tombar a câmera e tombou. A gente começa então os disparos a cada 2 segundos. E olha só, tá indo pessoal. Não tem segredo, vocês viram como é bem simples. Ó, a gente vai mudar ali para a visualização do nosso mapinha. Vamos deixar minimizado aqui, ó, para a gente enxergar o que ele está fazendo. Veja lá que ele vai descendo, né? Olha lá, agora ele está em 93 metros de altitude. Isso é em relação ao ponto que ele decolou. Isso acontece então porque a gente está fazendo o acompanhamento de terreno, beleza? Enquanto ele está fazendo o mapeamento aqui, pessoal, eu quero lembrar vocês, eu vou deixar o link na descrição aqui, lá da Maps for Me Connect, que é onde a gente gerou esse plano de voo aqui para o Potensic. E lembrando que a plataforma da Maps for Me Connect, ela suporta vários modelos de drone, tá? Que não tem SDK, como o Mini 5 Pro, Air 3S, Lito X1, que é o drone de entrada da DJI para mapeamentos. Ela aceita o Potensic 2, você consegue fazer planos de voo no modo circular, no plano espiral, você consegue fazer levantamentos de grid, que é esse que a gente está fazendo aqui, você consegue fazer um double grid, você também consegue fazer mapeamentos de corredores, como estradas, tá?
E também você consegue fazer o famoso mapeamento de fachada, que a gente vai trazer um vídeo logo logo para vocês aqui. E esse terreno aqui, pessoal, que a gente está fazendo esse mapeamento, é o lugar que eu sempre faço os testes dos equipamentos, é o lugar que eu sempre gravo aulas de curso, né? Então eu tenho aqui, ó, vocês podem ver nas imagens aí, que eu tenho aqui feito vários pontos de controle, pontos de check, né? Porque a gente testa os equipamentos. E eu fiz esses pontos, então, em sinalizações de trânsito no chão, nessas faixas aí de preferencial. Então, com isso a gente consegue sempre testar também a qualidade dos resultados, né? Óbvio que a gente, com um drone desse aqui, a gente tem que usar pontos de controle para a gente poder trazer a acurácia para o mapeamento, né? Porque ele não é como um Matriz 4D, por exemplo, que tem um RTK embarcado. Então a gente vai usar no processamento esses pontos para a gente ver se a gente, além de conseguir um resultado legal, em questão de qualidade visual, a gente também consegue, então, uma acurácia posicional para a gente, então, confirmar que a gente pode usar esse equipamento aqui para levantamentos topográficos, né, para levantamentos de obras, enfim, independente de qual for a sua aplicação, tá? Então, pessoal, então a bateria está ali em 25%, ó, a gente completou pouco mais que 50% da nossa área aqui. Vamos ver quando que ele vai começar o retorno to home. Ali vocês veem ali que a barrinha tá verdinha ali, já já ela vai encostar no vermelho e ele vai iniciar então o retorno to home. Nível baixo da bateria do drone. 20%, ele já indicou nível baixo de bateria. Beleza, ó. Ele vai começar o retorno. Ó, apertei o botão aqui de foto para ele parar os disparos, tá? Então vocês podem ver aqui que uma coisa bem legal, pessoal, que ele tem um retorno to home inteligente, olha só. Igual tem nos drones da DJI, né? Isso é bem legal. Deixa eu minimizar aqui para vocês verem, olha só. Ó, se a gente olhar aqui, ó, ele mostra certinho o caminho que ele vai fazer até o carro. Olha lá, vai fazer a aterrissagem agora. Bom, pessoal, então agora que a gente finalizou o voo aqui com uma bateria, né, para a gente poder testar o quanto ele mapeou, apenas com uma bateria, a gente vai lá para o escritório e vamos processar isso aqui para ver os resultados. Pessoal, voltamos do campo e já estamos de olho no computador ali, né? Eu já fiz o processamento para a gente não gastar mais tempo, porque o vídeo já está muito longo, mas eu só quero que vocês olhem ali então as imagens, ó, para vocês verem o tamanho das imagens, né? Então é uma imagem na resolução de 4:3. Uma coisa que eu achei interessante é que ele até puxa aqui o fabricante e o modelo, né? Coisa que nos drones comuns da DJI ele nunca puxa isso, né? E aqui ele puxou. E vocês podem ver que da distribuição dos pontos, né? De acordo com a área que ele conseguiu levantar, a gente tem mais pontos de controle aqui nessa área, tá? Mas o que o mapeamento abrangeu, então a gente aproveitou 3 pontos de controle e 2 pontos de check. Aqui, ó, se vocês verem a ortofoto, ela ficou com uma resolução de 3,17 centímetros por pixel, lembrando que a gente voa a uma altitude de 100 metros. A área que a gente conseguiu medir, ó, vamos dar aqui um measure. Então a gente teve uma área de 31,88 hectares medidos. E eu gostei do resultado, pessoal. Olha só, a gente tem aqui uma boa definição da imagem. Olha só, eu aqui, o carro, ou até o tripé a gente está conseguindo ver. Então um resultado que me agradou muito. E o que eu quero mostrar para vocês também com relação à qualidade, eu vou exportar aqui o relatório só para a gente dar uma olhadinha. Olha só, vou mandar substituir aqui porque eu já tinha exportado, mas eu quero que vocês vejam a qualidade do nosso resultado. Olha só, a gente teve uma excelente sobreposição, olha só, a gente manteve uma sobreposição muito boa aqui, e o que me surpreendeu foi o resultado que a gente chegou. Olha a qualidade desse mapeamento, olha só, os nossos desvios aqui ficaram em torno de 3 a 4 centímetros na horizontal, e em Z a gente teve aproximadamente 4 centímetros, né? Então um resultado sensacional. Eu confesso que gostei muito desse resultado. Eu acho que é um custo-benefício interessantíssimo, porque a gente não tem no mercado hoje um drone com essas características aqui, que dá para fazer mapeamento com o valor que esse cara aqui está sendo vendido no mercado brasileiro. Em resumo, então, pessoal, eu gostei muito do equipamento. Custo-benefício excelente para você que está começando o negócio, para você que está com um orçamento apertado e precisa começar a fazer seus mapeamentos, para acrescentar isso nos seus trabalhos. Eu acho uma opção muito válida. É muito legal a gente ter uma marca entrando aqui no Brasil, trazendo essa possibilidade da gente fazer mapeamento. Afinal, a concorrência é uma coisa que favorece o consumidor. Mais uma vez agradeço a Potensic por ter enviado esse equipamento para mim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você ficou até aqui agora no final, agradeço sua paciência e conto com o teu like aí e sua inscrição no canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo que fiquem com Deus e tenham uma ótima semana.